Lucas capítulo 10, versículo 38. Amém? Mas eu agora vou fazer algo. Eu gosto dessa igreja que é a mesma ligação do Espírito Santo. Eu vou pedir para que você coloque um marcador, um dedinho, alguma coisa que Deus colocou no meu coração para nós estarmos orando por nós mesmos. E a pastora fez. Mas como Deus veio falando comigo em casa, nós vamos repetir isso na mesma ligação. Você vai orar por você novamente, porque foi algo que Deus me deu em casa, e a pastora veio na mesma ligação. E no final, pastora Meire, eu gostaria de nós fazermos um corredor aqui e orarmos todas as mulheres. E eu convidei a minha amiga Patrícia para estar também orando, porque há muitos anos atrás, sou muito tempo, né? Tantos anos assim que a gente não está tão velho, né? Deus deu a ela um ministério com mulheres. E esse ministério está parado. Amém? E é um ministério de cura da alma. E é um ministério de cura para mulheres. Amém? Então vamos orar. Eu vou orar por mim agora. Depois eu oro por você. Então você vai orar por você aí. Senhor, Pai amado, Deus querido, Espírito Santo de Deus. Aqui tem mulheres, aqui tem homens, Senhor. E eles estão orando agora, Pai amado, Deus querido, e colocando em tuas mãos toda ferida, toda mágoa, todo cansaço, todo desânimo, toda necessidade de cura, Pai, física e da alma. Essa oração já foi feita, mas apenas obedecendo, Pai amado, Deus querido, que o Senhor me deu em casa, na mesma ligação da pastora Meire, que venha haver uma concordância, porque o Senhor falou que onde tiverem 2 ou 3, o Senhor estaria presente. E aqui estamos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém. Segunda coisa que eu vou pedir, que vocês possam sentar e ficar à vontade. Amém? Talvez seja um pouquinho assustador o que eu vou pregar aqui hoje. E eu queria fazer uma pergunta. Patrícia, não responda, que eu sei que sabe. Mas vocês sabem o que significa desbridamento? Já sorriu ali. Desbridamento. Quando você chega no hospital, que você tem uma ferida e ela começa a necrosar. E o que é necrosar? Tecido morto, tecido que não tem vida. Ou quando ela está com esfacelo, que é já indo para esse tecido morto, sem vida, é necessário um desbridamento. E para que isso aconteça, para que essa ferida venha a sarar, é preciso fazer isso. Tem um desbridamento que ele não dói. Tem diversos tipos de desbridamento. Tem um que não dói, é meio doloroso, mas é quando a ferida é rasa. É quando a ferida não está doendo tanto, é coisa fácil de curar. Mas quando a ferida já está numa fase do esfacelo, na fase de necrosar, ou seja, o tecido está morto, é necessário que o médico, o enfermeiro, ele pegue um bisturi, né, que é igual uma faca, e ele venha cortando aquela parte morta, para que retire. É necessário tirar toda a carne podre, é necessário tirar todo o esfacelo, tudo aquilo que não tem vida. É necessário começar a ver sangue, porque a palavra de Deus fala que é no sangue que está a vida. Então, quando o médico começa, olha como a medicina, a enfermagem tem tudo a ver com a Bíblia. Porque o próprio Deus fala para a gente não comer carne com sangue, porque o sangue está a vida. E o médico, ele vem, quando ele começa a ver sangue, aí já está bom. Aí sim, vai começar a botar curativo. Aí sim, vai começar a cicatrizar. Vai começar a nascer carne nova. E você vai ficar curado. Não adianta botar curativo em cima de carne morta. Então a palavra de Deus
vida. Então, a palavra, quando a pastora falou que eu ia pregar, Deus me deu Marta e Maria. Aí eu falei, tudo bem, tá tranquilo, Marta e Maria estão ali, né? Só que não. E eu comecei a pedir a Deus para confirmar, e eu tomando café falando assim, Deus, confirma, eu só vi minha mão abrindo e caiu em uma passagem. Deus vai me dando a revelação. Então, o que vai ser pregado aqui vai doer. Porque se chama desbridamento. Mas eu peço que ninguém saia correndo. Porque quando eu aceitei Jesus, eu sentada aí, alguém pregando aqui, eu passei pelo processo de desbridamento. E eu lembro que eu já tinha aceitado Jesus, já estava batizado, um demônio ainda falou no meu ouvido. Eu dentro da igreja já tinha aceitado Jesus. Já tinha passado pelas águas dentro da igreja, um demônio ainda falou no meu ouvido assim, você vai aturar isso? Se levanta e sai. Só que eu não vim até a casa do meu pai para ouvir o inimigo da minha alma falar que eu devo me retirar. Então eu passei pelo processo e ainda passo todos os dias. Então não saia. Aguente a palavra, porque depois do desligamento vem o curativo. E nós seremos curados. Amém? Outra pergunta. Vocês sabem, já ouviram falar o que é burnout? Falei certo? Burnout. Porque o inglês não é não. Qual é o português, né? Burnout é o esgotamento físico e mental que traz depressão, cansaço, desânimo, de uma tal maneira, né, que muitos pensam, eu estou em depressão, mas na verdade ele está tendo um esgotamento físico e mental tão grande. Mas é um tipo de esgotamento que acontece mais com pessoas que trabalham. Ele é relacionado mais a médicos, enfermeiros, né? Porque não é mole, você está cuidando de uma vida, daqui a pouco ela morre, daqui a pouco é outra, corre para lá, mal um morreu, você já está correndo. Então esse esgotamento também é direcionado a professores. Mas um dia eu falei para Deus assim, Deus, eu não trabalho. Por que eu estou me sentindo tão cansada? Aí nós vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 10. E eu vou contar para vocês a história que é de uma conhecida minha. Essa mulher, ela estava em casa, do nada, um amigo chegou, né? E esse amigo tinha muito amigo, trouxe mais uma galerinha com ele. Provavelmente era a hora do almoço. Pensa, Celeste já está rindo. Celeste já está rindo, já pescou. Bruna, minha família está aí para a glória de Deus. Chego com a minha família na tua casa, provavelmente na hora do almoço, e falo, chega aí, Bruna. Vim te visitar, passar o dia com você. Está aqui a missionária Anne, minha amiga, Riane, eu falei certinho hoje, não troquei também. Pensa, missionária Anne, eu chegando na tua casa, na hora, tu sempre me dá café, né? Sabe que eu gosto de café? Já pensou, Anne, eu vou com a galerona. E essa minha amiga, ela correu e começou a fazer as coisas, tal, corre. E no seu esgotamento, essa mulher, ela estava tendo um burnout. Porque nós, mulheres, não somos médicos, somos. A gente está sempre dando palpite de doença, quando algum filho, alguém fica doente, né? Somos enfermeiros, somos nós que fazemos curativo. Somos professores, somos nós que ensinamos. Somos cozinheiros, lavando roupa, limpando casa, fazendo faxina. Essa mulher estava tendo burnout. E o meu pai, o teu pai, ele é tão maravilhoso que ele colocou essa mulher na Bíblia. Lucas capítulo 10, versículo 38, está escrito assim, Marta e Maria. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou
aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aqui Deus está falando de Marta. Jesus aparece com 12 discípulos na casa de Marta. E era muito comum, principalmente em Israel, que quando o visitante chegasse, fosse pegar uma bacia, lavar seus pés, oferecer uma água, imagina então algo para comer, né? Era comum o visitante dormir, né? Porque eles não tinham essa história de avião e tal, dormir. Então, imagina a Marta preparando: onde que eu vou botar Jesus mais 12 para dormir? Tem almoço, janta. Naquela época eu não comia almoço, janta não, tá, gente? A gente aqui está bem guloso. Não era todas essas refeições, não. Mas imagina como é que Marta estava. Marta, ela estava tentando dar o seu melhor para Jesus. Marta, ela estava tão ansiosa. Só que o que Deus está falando através de Marta é que nós precisamos aprender a administrar o nosso tempo. Porque muitas vezes a gente está fazendo coisas que acha que está agradando a Deus, mas que está nos trazendo esgotamento físico. E se está pesado, esse fardo não vem da parte de Deus, porque o fardo de Jesus é leve. Então agora nós sabemos o que é burnout. E Deus não quer que nós venhamos a ter um esgotamento físico. O nome disso é desbridamento. Agora vamos falar dos desbridamentos de feridas, já continuando. Em João 20:15 está escrito assim, no livro de João, capítulo 20, versículo 15. Jesus acabou de ser ressuscitado, venceu a morte. E a mulher está chorando e ele fala: mulher, por que choras? Ela chora porque Jesus morreu. Mas só que Jesus está ali, ressuscitado, diante dela. O que Deus está falando é que a gente está chorando, mas a solução do nosso problema já está ali. Porque nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiamos nele, e Ele tudo fará. Quando ele pergunta por que choras, ela diz: porque o meu Jesus morreu. Aí ele pergunta: mulher, por que choras? Estou aqui vivo. Ou seja, eu já solucionei o motivo do teu choro enquanto você chorava. Por que choras? Porque precisamos e queremos ser curados. Para que nós venhamos a ser curados, eu não sei se também você sabe, que se você chegar no hospital, né, primeiro você nem vai, mas se você chegar no hospital, o médico ou o enfermeiro vai te explicar todo o procedimento. Vamos supor que eu, Márcia, estou com câncer e ele vai falar: olha, você está com câncer, vai ter que fazer quimioterapia, radioterapia, se não der certo, blá 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 blá. Eu simplesmente falar para ele: eu não quero tratamento. Não sei se você sabe, mas o médico não vai poder fazer nada por você. Enfermeiro nenhum vai poder tocar em você se você disser para o médico ou para o enfermeiro que você não tem tratamento, não quer tratamento. Você está embaixo da lei, você tem uma lei que te
te garante esse direito. Eu não quero tratamento. Então, se você veio até aqui, é porque você precisa e quer tratamento. Porque se eu tivesse câncer e eu tivesse alguma chance de ser curada, eu ia falar, usa tudo. Porque qual é o meu final se não há morte? E se o meu Jesus venceu a morte, usa tudo que você tiver. Eu quero tratamento. O poder do silêncio. Aí a gente fala de Maria. A palavra fala que Maria estava lá, nos pés de Jesus. E Marta se matando, gente. Aí Marta vai e fala, Senhor, imagina Marta olhando para Jesus e falando, será que eu tenho que falar para Deus que eu estou aqui cansada, me matando, fazendo um monte de coisa, e Maria está ali sem fazer nada, essa preguiçosa? Porque quando eu digo que Maria não está fazendo nada, eu estou querendo dizer que ela é preguiçosa. Mas a minha Bíblia não fala que Maria não fez nada. A minha Bíblia não está escrito que Maria é preguiçosa. Na minha Bíblia não está escrito que Maria não acordou cedo, se acordou tarde. Uma coisa eu aprendi com o Espírito Santo. Se eu tenho um compromisso, eu administro o meu tempo para estar em todos os lugares e fazer tudo que é preciso sem ter um esgotamento físico. E aí Maria, que a Bíblia não fala, mas a única pessoa que fala, Marta, Jesus não te incomoda? Aí Jesus fala, ela escolheu a melhor parte. Eu, Márcia, porque eu aprendi com o Espírito Santo a administrar meu tempo. Ele veio me puxando a orelha. Ele veio falando, faz assim, faz assim. Então, eu, Márcia, acredito que Maria fez sim a parte dela. Porque ela sabia que Jesus estava vindo, porque era comum naquela época mandar um mensageiro e avisar. Então Jesus me chegou assim. Jesus é um homem muito educado. Grava isso. Jesus é um homem muito educado. Então era muito comum enviar um mensageiro adiante. A palavra da Bíblia fala em diversas passagens, você vai falar, usa até esse termo, adiante. Então eu creio que Maria, porque eu aprendi que o Espírito Santo administrar o tempo, administrou o tempo dela, para que naquele momento ela estivesse aos pés de Jesus ouvindo a palavra. Então até aqui nós temos o que é desbridamento, o que é burnout, o poder do silêncio, que Maria não respondeu nada, Maria não saiu da graça, Maria deixou Marta ficar falando. Agora vamos abrir em 1 Samuel capítulo 25. 1 Samuel 25, versículo 35 ao 37. 1 Samuel 25, capítulo 25, do versículo 35. Amém? Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Veis aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como um banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Discernimento de espírito. Discernimento de espírito, gente, é um dom da parte de Deus. E é um dom que poucas pessoas pedem na igreja, mas ele é muito necessário.
Ele é preciso. Vocês devem pedir: Senhor, me dá o dom de discernimento. O dom de discernimento muitas vezes é mal compreendido por líderes até, pastores, missionários, obreiros da casa do Senhor. Porque acredita que o dom de discernimento é só para distinguir demônios. Porque às vezes entra uma pessoa na igreja e a gente fica: opa, orar aquela ali. Porque a gente consegue ver através do dom de discernimento. Só que o dom de discernimento de espírito está falando também do nosso interior, de como está a nossa alma. Nessa passagem aqui, nós temos Abigail e Nabal, uma mulher. E essa mulher, Davi, ele faz um bem lá, ajuda Nabal. E ele achando que por ele ter feito alguma coisa, por ele ter protegido, por ele adquiriu um amigo. Davi pensa: não, ajudei Nabal no momento que ele precisava. E Davi achou: ganhei um amigo. Então, na hora que Davi precisa, Davi envia um mensageiro adiante para que ele venha a falar: olha, prepara comida aqui, que eu estou aqui com os soldados, estamos em guerra, né? A guerra não era vou ali e volto em casa, ficava meses, até anos acampado. E estou aqui com um grupo, prepara. Davi não estava pedindo a um homem pobre, Davi estava pedindo a um homem rico, que tinha condições de dar. E Nabal, ele debocha, começa a chamar Davi de vagabundo, que não sei o que, ele tira onda. Ou seja, Davi achava que Nabal era amigo, mas Nabal não era amigo de Davi. Só que quando o mensageiro volta com a resposta, Davi, um homem, presta atenção nisso, homem segundo o coração de Deus, um homem que Deus olhava e se orgulhava, ele se revolta, e seu coração enche de ódio. E esse ódio, ele pensa: eu vou matar Nabal, vou matar a mulher de Nabal, vou matar os filhos de Nabal, vou matar os gados de Nabal, vou quebrar a casa de Nabal, vou destruir tudo. E aí o mensageiro, ao ouvir Davi falar, sem que Davi soubesse, corre em Abigail e conta tudo. Abigail olha para o marido dela: discernimento de espírito, não fala nada, prepara toda a comida, corre adiante, pede ajuda, chega lá, dá a Davi com voz mansa, já vai caindo de joelho, para que o homem entenda: olha, eu estou me humilhando. Essa mulher, com essa atitude de sabedoria, ela salva a casa dela. Ela salva o marido dela, ela salva os filhos dela, salva o gado dela, salva, porque ela entende que não dá para conversar com Nabal, mas é preciso fazer alguma coisa. Se ela vai bater boca com Nabal, ela não tem o dom de discernimento de espírito. E aí Davi vai, e aqui essa passagem que nós lemos, ele fala: eu vou ouvir a tua voz. E ele pega aquilo ali e fica quieto. Quando a Abigail chega em casa, ela encontra o marido dela depois de fazer aquela besteira, Sônia. Bêbado, completamente bêbado. O homem mandou os empregados fazer um banquete para ele só. O que era para ele mandar para Davi, ele imagina que ele mandou botar na mesa e vou comer tudinho sozinho. É tudo meu para eu. Imagina o cara, se embebedou. E aí o que essa mulher faz? Ela olha para ele e vê que não tem condições de relatar que ele quase destruiu sua casa. Ela vai dormir, não bate boca com ele, e no outro dia, eu imagino que ela tenha feito um cafezinho, porque o cara estava de ressaca não é de agora não, gente, ressaca é desde sempre. Estava de ressaca, fez um cafezinho, toma aí, agora deixa eu te contar o que foi que tu fez. A palavra fala que nesse momento, conforme ela fala, ele já sente uma dor no peito, porque ele vê a extensão da sua tolice. Por pouco ele não destrói a sua casa. O discernimento de espírito. Eu preciso olhar. Tem mulher que às vezes o marido chega. Eu fazia isso, né, amor? Meu marido está ali, de prova.
Eu fazia isso. João chegava em casa e já falava: olha, João, o cachorro mordeu o vizinho, olha, tem essa conta para pagar, essa conta para pagar. Ele não tinha nem tirado a roupa. E às vezes ele estava super cansado. Ele não falava, João estava nada. No dia que ele foi mandado embora, ele sentou e ele me falou de tanta humilhação que ele passava no trabalho, porque ele precisava daquele dinheiro para sustentar a casa. Então Márcia, eu estava igual Nabal, porque eu não tinha discernimento e eu ia, olha, João, é isso, porque isso e aquilo, eu enchendo o cara de problema, em vez de esperar ele chegar. Não que ele não tenha que resolver os problemas comigo, assim como ele tem que falar o que está passando no trabalho, né? A gente tem, o nome disso é companheirismo, mas eu estava igual uma tola. Ele não falava o que estava passando e eu ainda despejava um caminhão em cima dele. O discernimento de espírito é que muitos casamentos estão acabando porque a gente não consegue enxergar que a outra pessoa não está bem. O nome disso é desbridamento. E vai piorar um pouquinho, porque agora a gente vai abrir aonde Deus me deu. Eu falei: Senhor, é isso aqui mesmo? Juízes. E quando a gente manda abrir Juízes, a primeira coisa, talvez alguns já tenham até aberto em Juízes 4, que é onde está a nossa mulher, Débora. Mas não, é em Juízes 19, Patrícia. E quando Deus, eu falei: Senhor, confirma a palavra, porque é uma palavra que dói. Porque desbridamento dói. Juízes capítulo 19, vamos ler de 1 ao 10, depois eu vou pulando, amém? Capítulo 19, versículo 1. Aconteceu também naqueles dias, Juízes, capítulo 19, versículo 1. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Mas a sua concubina adulterou contra ele e foi dele para a casa de seu pai, a Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. 4 meses a mulher ficou na casa do pai. E seu marido se levantou e partiu após ela, para lhe falar conforme o seu coração, e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumento iam com ele, e ela o levou à casa de seu pai. E vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. E seu sogro, o pai da moça, o deteve e ficou com ele 3 dias, e comeram, e beberam, e passaram ali a noite. E sucedeu que ao 4º dia pela manhã, madrugaram, ele levantou-se para partir Partiu. Então o pai da moça disse ao seu genro: conforta o teu coração com um bocado de pão, e depois partireis. E assim, queridos, foi passando os dias, passando, pula para o versículo 8. E madrugando ao 5º dia, que todo dia o sogro dele falava: fica aqui, e ele ficava. Mas no 5º dia, o pai da moça falou: conforta o coração, vamos ficar. Aí no versículo 9: então o homem levantou-se para partir, ele e a sua concubina e o seu moço, e disse-lhe o seu sogro, o pai da moça: eis que já é o dia, se abaixe, já a tarde vem entrando, peço-te que aqui passes a noite. Novamente o sogro dele pedindo: eis que já o dia vai acabando, passa aqui a noite, e o que teu coração se alegre. E amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar, e vais para a tua tenda. Versículo 10. Mas o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até defronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumento albardados, como também a sua concubina. Versículo 16. E eis que um homem velho vinha à tarde do seu trabalho no campo,
E era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Era, porém, os homens desse lugar, filhos de Benjamim. Levantando ele, pois, os olhos, viu este passageiro na praça da cidade, e disse o velho: para onde vai e de onde vens? Versículo 20. Então disse o velho: Pai, seja contigo, tudo quanto te faltar, fique ao meu cargo, tão somente não passe a noite na praça. E trouxe-os à sua casa e deu pasto ao jumento, e lavando-se os seus pés, olha aí, lavando os pés, comeram e beberam. 22. Estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. E o homem, senhor da casa, saiu a eles e disse: não, irmão meus, ora, não façais semelhante mal. Já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele tirarei para fora. Humilhai-as a elas e fazei delas um parecer bem aos vossos olhos. Porém, a este homem não façais loucura semelhante. Mas aqueles homens não quiseram ouvir. Então aquele homem pegou da sua concubina e lhe atirou para fora. E eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subiu na alva a deixar. E ao romper da manhã veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. E levantando-se seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: levanta-te, vamos. Porém não respondeu. Então pô-la sobre o jumento, e levantou-se o homem e foi-se para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou na sua concubina e a despedaçou com seus ossos em 12 partes e enviou por todos os termos de Israel. Só até aqui. Vou explicar para a gente poder voltar para o desdobramento. Esse homem levita, ele pegou uma concubina, casou com ela traiu ele. E ao trair ela mesmo, pegou e foi para a casa do pai. Passaram 4 meses. Ele, sentindo falta dela, ele se levantou. E ele foi até lá. E quando chegou lá, ele falou o que havia no seu coração. Ou seja, ele perdoou essa mulher. E ele pediu para que ela voltasse para casa com ele e continuassem casados. Só que o seu sogro, muito feliz, porque não era comum, quando a mulher traía, acabou para ela. Nem esse, nem outro, nem ninguém. Acabou a vida sentimental aí, neguinho. Fica quieta no teu canto. Esse pai dessa menina, tão feliz com o perdão que seu genro deu, começou a fazer festa todos os dias. Se resume nisso. Todos os dias tinha comida e bebida, os dois conversavam e riam, se alegravam. Ele estava feliz com seu genro lá. Mas a palavra fala que no 5º dia, o rapaz falou: está na hora da gente ir para casa. E ele vai para casa. Só que, como eu falei, as viagens você não chegava, vou ali, já cheguei em casa. Você tinha que se hospedar na casa de alguém. E ele não encontrou. Bom, depois de caminhar durante muito tempo, não encontrou ninguém que o hospedasse. E ele sentou com sua esposa, com seus gatos, com seu servo lá, numa praça. E vem um velho, e esse velho chegando, ele observa. E ele vai e começa a conversar, e ele explica: não encontrei ninguém que nos hospedasse. E o velho: não, vamos lá para casa, você vai ficar. É comum hospedar um estranho, hoje nem pensar, gente. Vamos lá para casa e vão embora. E ele levou, e comeram, e beberam, se alegraram. Mas no meio disso, veja bem, homens de Belial. Eu já preguei aqui, já falei, quando Deus coloca na sua palavra homens de Belial, Deus está falando homens satânicos, que não têm parte nenhuma com Deus, com o reino de Deus. Então sempre você vai encontrar ali, entre parentes, homens de Belial. Esses homens de Belial, ao saber que o homem está lá, eles começam a
causa das crianças, mas querem, né? Homossexualismo, querem pegar, mas estamos falando de uma pilha de homens com um homem só. Importunar, vamos usar a palavra importunar. E aí, quer importunar o cara? Então nós entendemos. Então o dono da casa já fica nervoso. E qual é a solução que acha? Pega a minha filha, que nunca fez nada com nada, pega a concubina e façam com ela, mas não façam com ele. Duro isso de ouvir, não é? Nós que somos mulheres. E os caras não querem assunto, e os caras estão gritando, aí o que o marido da concubina faz? Ele pega a mulher dele, abre a porta, joga ela para fora e fecha. E durante a noite toda essa mulher foi importunada. Durante a noite toda essa mulher foi molestada por diversos homens. E a palavra é muito clara que quando ele levanta pela manhã, ele encontra ela, gente, imagina, no limiar, agarrada à maçaneta da porta, morta. E aí a gente vai entrar novamente para o desbridamento, que dói, mas é necessário, porque quando a gente começa a olhar para nós, a gente começa a tirar tudo aquilo que é carne podre, a gente vai ser curado. Homens, vamos ler em Juízes 19, 25 e 26. Juízes 19, versículo 25, está assim: mas aqueles homens não quiseram ouvir. Então, aquele homem pegou da sua concubina e lhe atirou para fora. E eles a conheceram. Conheceram é fazer, não, entenderam, né? E abusaram dela toda a noite, até pela manhã, e subindo a alva, ou seja, o dia clareando, a deixaram. E ao romper da manhã, veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. Palavra que Deus me deu. Homens que nos estupram. Homens que ferem a nossa alma, que ferem o nosso corpo, que nos destrói. E nós nos sentimos de uma tal maneira que vamos morrendo. Essa mulher, como falou, ela segura, ela está no limiar da porta, agarrada à porta, porque ela bateu na porta errada. Jesus Cristo disse: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. A porta de Jesus Cristo não está fechada. Essa mulher passou a noite toda sendo estuprada, enquanto aquele homem estava deitado, porque a palavra fala que ele se levantou pela manhã. E ela tentou abrir a porta, porque ela estava batendo na porta do homem errado. Homens que nos estupram. Juízes 19, 25 de novo. Mas aqueles homens não quiseram ouvir. Então aquele homem pegou da sua concubina e lá tirou para fora. E eles a conheceram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã. E subindo a alva a deixaram. Palavra que Deus me deu. Homens que não nos protegem. Estamos colocando muitas vezes nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente diante dos homens errados. Calma, sei que está doendo, mas depois vocês vão entender tudo e vão sair dando glória a Deus. Juízes 19,
3. E o seu marido se levantou e partiu após ela, para lhe falar conforme o seu coração e para tornar a trazê-la. Palavra que Deus me deu. Homens que falam de amor, da boca para fora. Porque se em Juiz 3 ele está ali com o coração perdoando, pedindo para ela voltar, mas lá no 25 ele está jogando ela para a morte, porque aqueles homens não estavam batendo na porta porque queriam a mulher dele. Aqueles homens estavam batendo na porta porque queriam ele. E ele pensou, o que eu vou fazer? Eu jogo ela. Homens que não nos protegem. Juízes 19, 29, está escrito assim: chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou na sua concubina e a despedaçou com seus ossos em 12 partes e enviou por todos os termos de Israel. Palavra que Deus me deu. Homens que nos despedaçam. Gente, ninguém corre não, hein? Meu marido está ali, meu neto. Juízes 19, 26, 27. Vocês vão entender. Não é tão dolorido, depois vão entender. E ao romper da manhã veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. E levantando seu senhor pela manhã, homens que dormem enquanto nós mulheres estamos morrendo. Juízes 24, 5. Juízes capítulo 20, versículo 4. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, e cercaram a casa de noite e tentaram matar-me, e violaram a minha concubina de maneira que morreu. Homens que não assumem a responsabilidade dos seus atos. Quando ele conta essa história, ele fala claramente: queriam matar-me. Tudo bem. Eles só não falam que pegou a mulher e jogou ela a porta afora. Ele não assume a sua responsabilidade por sua mulher estar morta. Já terminamos, Juízes, capítulo 20, versículo 5. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, cercaram a casa de noite e tentaram matar-me, e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. De maneira que morreu. Relacionamentos que se acabam. Porque os homens não procuram mudanças para melhorar esse casamento. A mulher está morta. Acabou o casamento. Acabou. Finalizando em Juízes 21. Logo em seguida, quando esse homem corta, despedaça a mulher dele em 12 pedaços, ele joga nos campos, para que as 12 tribos de Israel venham tomar providência. Ele está pedindo justiça. Por causa desse ocorrido, uma guerra se levanta. Então você vê no capítulo 20 e 21 uma guerra onde o povo de Israel vai brigar com o de Benjamim. Israel, eles até falam: pega aí os filhos de Belial, ou seja, um povo que não vem da parte de Deus, que está no meio de nós, e joga para cá que nós vamos matá-lo. O que Israel está falando? Vamos cortar o mal pela raiz. Mas Benjamim, que também é da parte de Deus, prefere guardar os filhos de Belial, proteger os filhos de Belial, o que acaba ocasionando uma guerra, onde você vai ler no capítulo
uma guerra entre o povo de Deus, porque não querem tirar os filhos de Belial dali. Uma guerra. Agora nós vamos para o tratamento. Abram em Marcos, capítulo 5. Já está acabando, tá, gente? Depois que limpa a ferida, aí é só tratar. Você vai voltar curativo e vai começar a melhorar. Marcos capítulo 5, versículo 21, está escrito assim: a filha de Jairo, uma mulher, a mulher que tinha fluxo de sangue, duas mulheres. E passando Jesus outra vez de um barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Veja, principais, tinha muito dinheiro, tinha poder, cara, era político, mas vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que saia e viva. E Jesus foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou minhas vestes? E disseram aos seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Aqui a gente tem duas mulheres. Só que muitas vezes, que é a palavra que Deus nos deu, nós estamos às vezes vivendo um relacionamento, como foi falado, nos despedaçam, nos estupram, nos quebram, nos matam, e não damos oportunidade. Por que isso acontece? Por que nós chegamos assim? Porque nós não damos oportunidade ao nome chamado Jesus. O nome sobre todo nome. O homem sobre todo homem. A palavra que Deus me deu fala sobre isso. Esse Jairo, ele é pai. Tem muita mulher ferida porque não tem pai. Eu já falei aqui, já preguei para vocês. Eu abracei o estuprador, porque o meu sonho era ter um pai. E só quem não tem pai, quem não teve um pai, e ao ter amigos que têm pai, sabe a falta que faz. Quem já perdeu, né, Patrícia? A falta, quem teve um bom pai, o buraquinho que fica no nosso coração. E hoje eu vou dar nome aos bois, porque eu sempre falo, vamos dar o testemunho sem nome e endereço, mas hoje Deus falou, cite os nomes. Por que citar os nomes? Porque eu preciso que vocês entendam uma coisa sobre o perdão. Seu Jorge é o nome do meu estuprador. Tem um filho chamado Jorge, que eu chamava de Jorginho. Uma filha chamada Sheila. Só o nome da sua esposa eu não lembro. E esse homem, ele me estuprou. Eu tinha 8 anos, a mesma idade da filha dele. Jorginho tinha 7. Mas você percebe que Jairo, ele é um bom pai. Ele está vendo que a sua filha está morrendo
indo e ele pensa, vou ler até Jesus. Ele não agarrou a filha, imagina o estado que ela deveria estar, porque o certo era pegar e levá-la. Mas ela deveria estar tão debilitada que ele achou mais fácil ir buscar Jesus. Mas nós estamos falando de um homem que tem muito dinheiro. Nós estamos falando de um homem que tem poder aquisitivo, que tem muito empregado. Esse homem podia falar para qualquer empregado, falar e chama Jesus. Não. Estamos falando de um homem diferente de todos esses homens que foram falados. A palavra que Deus está me dando hoje é que se você quer ter um homem diferente na sua vida, você primeiro tem que ter o homem sobre todos os homens, que é o nome sobre todo o nome, que é o nosso Senhor Jesus. E Jesus vai e cura a filha de Jairo. Enquanto isso, enquanto Jesus está indo, vem uma mulher no meio do caminho, e ela também é muito rica. Mas a palavra fala que ela já gastou tudo. Então, nesse momento, eu creio que ela está muito pobre. Gastou todo o dinheiro que ela tinha, mas ela não conseguia ficar curada. 12 anos doente. Está na hora da gente dar um basta naquilo que nos incomoda. Está na hora da gente dar um basta. Deus não nos chamou para ficar se acostumando a ficar doente. Deus não nos chamou para ficar em depressão. Deus não nos chamou para ficar deprimido dentro de casa, para nos acharmos pobre coitada, para ficar sofrendo humilhação. Deus não nos chamou. Está na hora de dar um basta. E como é que essa mulher faz? Já gastou o dinheiro dela todo. Se eu tão somente tocar na orla, orla é bainha, para tocar a bainha eu tenho que me abaixar. Não se engane, Deus é Deus, nós somos pó. Tem muita gente achando que Deus tem obrigação de fazer coisas que Ele não tem obrigação. Ele faz porque Ele tem misericórdia, Ele faz porque Ele tem amor, não é obrigação. Tanto que ela fala, se eu somente tocar na orla, ou seja, se eu me abaixar e tocar na bainha, eu serei curada. Essa mulher é uma mulher corajosa, porque nós sabemos que antigamente uma mulher que tinha fluxo do sangue, ela tinha que ficar separada, porque na mente dos israelitas, dos judeus, se ela tocasse nesse culto, ele já estava contaminado. Se tocasse aqui, já está contaminado. Então era uma mulher contaminada, não podia ficar tocando. Ainda mais tocar em Jesus, se descobre que essa mulher está ali, ela ia morrer apedrejada. Então, para eu ser curada, eu preciso ter coragem. Eu preciso entender que Deus não tem obrigação nenhuma de me curar, porque Ele é Deus, eu sou pó. Tem que parar com isso, Deus tem obrigação. Não, Ele é Deus, Ele não precisa de mim para nada. Sou eu que preciso dEle. Sou eu que estou doente, sou eu que quero ser curada. Sou eu que vou dizer, eu não vou mandar meu pai ir, minha mãe ir, meu marido ir. Eu não vou esperar ninguém ir, eu vou, porque é eu que quero ser curada. Posso ser milionário. Dinheiro não curou. Eu preciso de Jesus. Ele é Deus. Ele não tem obrigação comigo. Eu vou me abaixar, eu vou me humilhar, eu vou pedir, eu vou implorar Ele pelo seu amor e pela sua misericórdia para me deixar curado. Essa pregação, finalizando, seria excelente para um culto de homens, porque os homens, coitados, apanharam até desistir, né? Mas eles vieram para a glória de Deus. Aqui podia estar cheio de homem, né? Só que é uma pregação que está sendo falada num culto de mulheres. Tem 2 genros meus aí para a glória de Deus, Sâmia e Vitor. Preguei bem sobre vocês no dia desse, não foi, pastora? Eu falei, eu acho que eu sou uma boa sogra, porque se eu não for a sogra boa, quando eu morrer, meus genros não vão nem querer ir para lá, né, Sâmia? Sabendo que eu estou lá, eu estou lá, minha sogra está lá, não vou nada, não quero pessoal não. Então tem que ser uma boa sogra para eles quererem
finalizar em Juízes 19:2, onde está escrito o seguinte. Juízes 19:2 está escrito assim: mas a sua concubina adulterou contra ele. Finalizando, mulheres que ferem. Essa foi a palavra que Deus me deu. Vou finalizar com 2 testemunhos. Quando eu casei com o João, vocês já devem ter ouvido aqui, mas Deus veio falando de mulheres que ferem. Quando eu casei com o João, eu peguei um homem quebrado, eu peguei um homem ferido de outros relacionamentos que ele teve. Meu marido está aí, já me deu autorização de pregar sobre isso, porque a gente dava aula de curso de casais e família, então tinha que estar sempre falando que nós somos iguaizinhos. Não tem ninguém aqui com asas, vocês não estão vendo ninguém diferente não. E ao ser ferido, eu casei com um homem que foi traído diversas vezes. Então eu peguei um homem muito quebrado, um homem muito ferido, um homem que eu ia pregar e às vezes quando eu voltava ele me sacudia, até um dia, olha o discernimento de espírito, que ele me sacudiu no meio da sala e começou a gritar: você me traiu, você me traiu. E quando eu olhei no olhar dele, estava igual o vidro e doeu, porque eu percebi que ali tinha uma ferida. E não tinha sido eu que causei. Ele não estava olhando para mim, ele estava olhando para a ex-mulher dele que traiu ele. Por que eu nunca traí? Então, quando ele gritava, eu percebi que a ferida ainda estava ali. Uma vez eu falei assim: Senhor, eu não estou aguentando mais esse ciúme descontrolado do João, essa loucura toda. Que ciúme louco é esse? O homem vê fantasma para tudo quanto é lado. Aí Deus foi falando o quanto ele estava quebrado e o quanto eu precisava do dom de discernimento de espírito para poder lidar com ele. Deus começou a me mostrar coisas que depois eu vim falando com ele. Não é normal. Eu nunca tive pai. E eu falo isso, todo mundo sabe. Mas o João teve pai. Mas o João não falava no pai dele. E aí eu comecei a perceber. Comecei a pregar sobre coisas que me aconteciam. Eu fui estuprada aos 12 anos de idade por 6 homens. Estupro coletivo. Eu tinha 12 anos. E eu não era cristã. E eu comecei a orar. Gente, eu fiquei com tanto medo. Quando eles me levaram para aquele matagal, eu comecei a chorar. E eu tinha tanto medo, tanto medo. E eu comecei a orar. E eu não costumo falar isso, mas hoje, porque eu achava que eu era maluca. Depois que eu virei crente, eu tive certeza que eu sou. Porque eu pensava: pô, eu vi isso mesmo. E eu comecei a chorar. Aliás, eu chorava de lágrimas. De tão, eu acho que era mais pavor. Eu sentia lágrimas correndo, mas eu não gritava nada. Mas eu um pavor, um medo. Eu vi aquela pilha de homem me levando no matagal, arrancando as minhas roupas. E aí eu comecei a orar, gente. E era uma coisa que eu não conseguia falar com ninguém, porque eu pensava que eu era maluca. Meu rosto virou. E eu vi um homem enorme de branco. E aquele homem segurava a minha mão. Eu estava do lado dele segurando a mão dele. E eu era pequenininha, porque eu só tinha 12 anos. E com ele eu não estava nua. Eu estava vestida com um vestido branco e ele lá. E o tempo todo que eu olhava para ele, eu não senti nada do que fizeram comigo. E aí eu tenho um primo que tem muito dinheiro. E rapidamente adicionaram ele. Ele me levou lá
para lá, né? É assim que a gente vai parar no apartamento de rico, né? Me levou lá para o apartamento dele, vamos levar para a psicóloga, e a psicóloga começa a conversar comigo, e a psicóloga chama meu primo e fala: ela não tem nada, ela está bem. E ele não consegue entender como ela não está bem, por tudo que ela passou, que não sei o que. Ela está bem. Eu não sei explicar, mas ela está bem. Mas aí eu não consegui entender, porque eu falava: olha, aconteceu isso e isso, mas eu falava normalmente, tomava café, porque não me doía nada, não me doía meu corpo, não me doía na mente, não me doía na alma. É sobre esse homem que nós estamos falando hoje. Finalizando o último testemunho, para ser curado eu tenho que largar a mão do orgulho, da soberba, da arrogância, do achar que eu sei tudo. Há pouco tempo uma mulher me bloqueou no meio da rua. Eu estava passando, pastor, comprando as coisas para aniversário, alguma coisa lá em casa de alguém, passando, aí daqui a pouco Deus me mostrou uma mulher e eu voltei. E eu comecei a falar com ela, e aí ela começou a chorar, trocou o telefone e tal. E aí ela pediu para eu ir em casa falar com o marido dela, que segundo ela, não prestava, não valia nada. E aí, vou fazer uma visita no lar. Nós que somos mulheres de Deus, que a gente faz, ora e jejua, porque a gente não conhece as pessoas, elas vão falar coisas. Mas a palavra fala que, diante de Salomão, uma mulher falava: meu filho é o que está vivo, o dela é o morto. E a outra falava: não, o vivo é o meu, o dela é o morto, correto? Então, como é que Salomão vai fazer? A gente ora e jejua. E aí, eu orar e jejuar, fui. E aí, eu comecei a conversar com ela, falar com ela, e o marido dela chegou. Eu não poderia falar para o marido dela o que ela falou. Mas aí, o que eu fiz? Deus falou: fala isso, isso e isso. Eu comecei a falar de mim, do João. Porque já me perguntaram: por que você se expõe tanto? E eu comecei a falar de mim, do João, situações que nós passamos durante o nosso casamento. O marido dela resolveu sentar, prestar atenção. À noite eles foram para o culto, ele não é crente, ela é missionária da casa do Senhor, segundo ela, não sei. Mas ele não é crente, eles foram. Chegou lá, o pastor pregou tudo que eu falei, e ele ficava, ela disse que ele ficava atrapalhando o culto, que ele falava: olha, está falando tudo que a irmã Márcia falou, olha, está repetindo. E o cara começou a querer ter sede. Aí eu falei: olha, minha família pediu, São Midian, para dar aula no curso de casais, se vocês quiserem. Só que o cara começou a me elogiar muito. Caramba, isso que ela falou, nossa, que sabedoria, nossa, isso, pronto. Já pegou a cura, já viu? Acabou. Onde já se viu uma mulher com mais sabedoria do que eu aqui na minha casa? Onde já se viu meu marido falar? Eu estou vendo que meu marido está sendo curado porque essa mulher tem Bíblia. Porque na verdade é só palavra de Deus, porque a gente não tem nada. Nem bom dia ela me dá mais. Passou uma situação onde ela foi parar lá na porta. Eu falei: João, eu estou orando e está me dando que ela está falando mal de mim. Daqui a pouco o carro parou na porta. O homem me olhou atravessado, parecia um capeta, que grande gente. Sem eu ter feito nada. Nada. Como estão? Não sei. Mas pelo que eu estou sabendo, não quer saber muito de igreja, não. Quando eu conversei com ela, o que mais irritou ela é que no segundo encontro eu falei: teu marido não é não. Teu marido é um dos melhores que eu já vi por aí, pelo que eu andei conversando com algumas mulheres. Teu marido é muito bom. Mas o que eu percebi, seu marido foi traído, ele está ferido. E outra coisa, você está errando aqui, está fazendo isso aqui errado, acabou. Onde já se viu, Celeste, dizer para uma mulher que ela está acabando com o casamento dela, que o problema não está no marido dela, mas nela? Acabou. Eu vou pedir para que todos, até os homens, venham aqui, a gente vai orar.
E a palavra que Deus me deu hoje, resumidamente, eu pedi a Patrícia para me ajudar a orar, e a pastora, é que nós precisamos hoje chegar em casa e falar para Deus, no fundo do nosso coração, tudo o que nos incomoda. Jesus é o maior psicólogo do mundo, gente. Nada contra psicólogo, mas vocês estão falando com alguém que tinha síndrome do pânico, depressão, tentou suicídio 3 vezes, ouvia vozes. A primeira vez que eu ouvi a palavra desbridamento foi com a Stephanie, quando o médico falou, não tem jeito, vai ter que amputar. Está aí minha filha com as 2 pernas, pelo amor de Deus. Então, a gente tem que pegar e ser sincero. Quando a mulher do fluxo de sangue, Jesus pergunta quem me tocou, ela fala toda a verdade, mas aquela verdade significa que os homens que estão ali vão matá-la a pedrada. Só que ela está falando é com Jesus. Ninguém se mete. Uma mulher menstruada no meio da gente, vamos matar. Não, peraí. Ela está falando com Jesus. Ninguém toca nela. E a palavra fala que ela expõe toda a verdade. Se eu preciso ser curada, eu vou falar com Jesus com todas as letras, porque eu já orei e já falei assim, eu não estou gostando, isso não está legal. Eu sei que o Senhor é justo, mas eu não sou. Com todas as letras. E seremos curados. A pastora falou aqui sobre permanecer. Se hoje, gente, eu dou palestras ensinando papai e mamãe a cuidar dos filhos, proteger, sobre ser molestado, essas coisas, é porque eu estou curado. Só que você não é curado de um dia para outro. Só para encerrar, vamos descer, pessoal, para a gente orar. Lá na outra igreja que eu congreguei, nós tínhamos uma pessoa cega. Só que esse cego, ele ia, adorava, né? Era levado até a igreja. E ele começou a enxergar. Só que quando ele começou a enxergar, ele ficou meio, como é que eu vou falar que estou meio enxergando, né? Vai que depois eu volto a ficar cego de novo. Mas começou a ver as pessoas. Só que ele tinha que voltar, que ele veio de Minas Gerais. E no dia da volta dele, eu briguei com Deus. Eu falei, eu não aceito ele entrar cego e continuar cego. Esses meses todos a gente orando e jejuando. Aí quando eu estava lá fora, ele veio andando na minha direção, me abraçou. Ele simplesmente acordou e voltou a enxergar. Mas o detalhe que eu deixei para o final, não era ímpio não, gente. Ele era crente e um dia acordou cego. Eu não sei, muitas vezes a gente está na igreja, não sabe nem o que está fazendo, o que está falando. E a gente acorda cego. Porque Deus quer falar alguma coisa para a gente. Mas para a glória de Deus. Ele entendeu e voltou a enxergar. Amém? Eu vou pedir a Patrícia, eu, a pastora, vocês vão passando por aqui, a gente vai orar, a gente vai clamar. Eu estou em jejum pela vida de vocês e eu creio que vocês também vão jejuar pela minha vida, porque hoje o pão veio quentinho, gente. Porque eu quero que vocês sejam curados. Porque eu estive doente, eu fui curado. E ainda tem muita coisa ainda que eu quero da parte de Deus. E eu vou continuar jejuando. Amém? Depois vocês escrevem o nome ali no caderno. Eu, a pastora, a gente vai continuar orando e jejuando por vocês. Amém?